eu quero te fazer a seguinte pergunta. Se você sair do Brasil e for para o Japão, ao chegar no Japão, você encontrará alguma pessoa chamada João, chamada José, chamada Pedro, chamada Elias? É claro que não, porque lá no Japão eles têm os nomes deles. Cada país tem os seus nomes próprios, assim como o Japão, o Brasil, a China. Se você for para a China também, você não vai encontrar ninguém chamado José, ninguém chamado João, ninguém chamado Pedro, e assim por diante. A maioria dos países que você for, dificilmente você vai encontrar nomes iguais a esses nossos aqui. Da mesma forma, se você for para Israel, Israel tem os nomes próprios deles. Então não tem nada a ver com os nossos nomes. Lá você não vai encontrar ninguém chamado João, ninguém chamado José, ninguém chamado Pedro, ninguém chamado Elias. É por quê? Porque esses nomes são nomes típicos do Brasil, são nomes típicos da língua portuguesa. Então jamais você encontrará esses nomes em Israel. Agora eu te faço uma pergunta. Por que a Bíblia está com esses nomes? Por que a Bíblia está com os nomes português? Por que a Bíblia não tem os nomes próprios de Israel? Por quê? Porque isso foi feito segundo a má intenção de alguém. A escritura foi adulterada, ela foi colocada nomes falsos. Tiraram os nomes verdadeiros e colocaram nomes falsos no lugar. O nome do Salvador, por exemplo, o nome do Salvador não é Jesus, o nome do Salvador é Yahushua. Yahushua é um nome hebraico. O nome do Criador não é Jeová. O nome do Criador é Yahweh. Yahweh é um nome hebraico. Portanto, a Bíblia que anda por aí, Bíblias do mundo inteiro, foram falsificadas com segundas intenções. A intenção foi tirar o nome do Salvador de circulação. Fato aconteceu em 325 da nossa era, 325 após a morte de Yahushua, um imperador romano chamado Constantino. Ele, quando assumiu o poder, ele viu que a maioria das pessoas seguia Yahushua. A maioria das pessoas servia Yahushua. Portanto, ele temeu, ele imaginou que se a maioria seguisse esse nome, seguisse essa religião, Yahushua, se houvesse uma revolução, eles tomavam o poder dele. Por quê? Porque era a maioria estava unidas através desse nome. E ele, conhecendo aquela história de que um rei judeu iria governar o mundo eternamente, ele deduziu que essa religião seria a forma de tomar o poder dele. Pela religião, eles tomariam o poder dele. E aí colocavam um rei judeu, esse rei judeu iria governar o mundo inteiro. Então essa foi a intenção, por isso que o nome foi tirado da escritura. Então ele planejou o seguinte: ele marcou o concílio de Niceia de 325. Neste concílio ele reuniu todos os líderes religiosos da época e ali ele propôs uma unificação das religiões. De todas as religiões, criar uma só religião, com o propósito de ficar mais fácil, de não ter confusão e tal. Mas a verdade, a intenção dele era acabar os seguidores de Yahushua, porque a maioria seguia Yahushua. Então ele temia que esses seguidores de Yahushua pudessem tomar o poder dele caso houvesse uma revolução. Então nessa reunião em Niceia, ali ele propõe uma unificação das religiões. E é lógico, nessa proposta dele, ele propôs que o Deus dele, que era o Jesus, fosse o Salvador, fosse o Todo-Poderoso. E assim, com o poder que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu corromper a maioria dos líderes. A maioria aceitaram essa proposta dele. Bom, a partir daí, o que ele fez?
A partir daí foi criado a máfia, foi criada a Inquisição, foi criado vários instrumentos para perseguir aqueles que não aceitavam a religião do Constantino. Então, se a pessoa não aceitasse a religião do Constantino, ele era perseguido e morto. Então, com isso, ele conseguiu abafar o nome Yahushua e todas as outras religiões. Houve uma época que todos os escritos, todos os livros foram queimados. Todos os livros que não fossem sobre a religião de Constantino foram queimados. Então, ali ele conseguiu abafar o nome Yahushua. Ali o nome Yahushua ficou só entre os irmãos. Os irmãos passavam isso em secreto para frente, mas de uma maneira tímida, uma maneira bem lenta. Por quê? Porque se alguém passasse na rua, ouvisse alguém invocando o nome Yahushua ou falando de Yahushua, então essa pessoa era perseguida, era julgada e era condenada. Ela era morta. Nessa época foi criada a Inquisição, foi criada a Fogueira Santa, foi criada a máfia, tudo para matar aqueles que não aceitavam a religião do Constantino. Então, com isso, eles conseguiram aniquilar. Creio eu que Ial, ele preservou o Oholial. O Oholial, ele passou de geração em geração, em secreto, de pai para filho, até chegar até nós hoje. Mas isso foi de uma maneira bem tímida, porque não podia falar nas ruas, não podia falar com as pessoas, porque de repente as pessoas podiam entregar esse que estava falando para a máfia, entregar para os seguidores do Constantino. E com isso essa pessoa era perseguida e era morta. Então com isso ele conseguiu aniquilar o nome Yahushua. E não só o nome Yahushua, mas aquela multidão que seguia Yahushua, com o passar do tempo foi diminuindo até que o nome ficou no esquecimento. As pessoas não falavam esse nome. Então com isso tudo foi mudado. A escritura ela foi mudada primeiro em 325 antes do nascimento de Yahushua, quando um imperador grego chamado Ptolomeu pediu uma cópia para os judeus, pediu uma cópia da escritura para os judeus. Naquela época, só eles eram o povo do Criador, só eles podiam ter acesso às coisas do Criador. Portanto, eles não podiam ter dado cópia para os gregos, porque os gregos eram gentios. Os gregos não podiam ter acesso à Escritura. Mas o que eles pensaram? O Ptolomeu tinha as armas, o Ptolomeu tinha o poder. Então eles ficaram com medo do Ptolomeu invadir lá e tomar tudo deles, acabar com a nação. Por outro lado, eles também não crendo que algo pudesse os livrar do ataque do Ptolomeu, eles tiveram uma infeliz ideia de falsificar uma cópia para o Ptolomeu, e aí eles enviaram os 70 judeus mais sábios para Alexandria, e ali eles fizeram uma tradução, mas na verdade não foi bem uma tradução. Ali eles esconderam os nomes sagrados. Eles tiraram todos os nomes sagrados e colocaram nome de deuses, nomes falsos, nos lugares dos nomes dos profetas, nos nomes da cidade, nome do país. Então ali tudo foi mudado, todos os nomes foram mudados. Por que foram mudados? Porque o povo hebreu, eles têm um costume de colocar o nome do Criador nos filhos. Então a maioria deles tem o nome do Criador. Para esconder o nome do Criador, eles mudaram o nome dessas pessoas, inclusive os profetas. Os profetas, a maioria deles tinham o nome do Criador em seus nomes. Por exemplo, Isaías. Isaías não existe em hebraico. O nome dele, é Yahushua Yalhu. Jeremias não existe em hebraico. Então o nome dele verdadeiro é Yarmi Yalhu. O nome Elias não existe em hebraico. O nome verdadeiro dele é Uli Yalhu. E daí por diante, João, não existe João em hebraico. O nome dele é Yahuana. O nome do Salvador
é Yahushua. Por que o nome do Salvador é Yahushua? Porque o nome do Criador, o nome do Pai, é o tetagrama sagrado. O tetagrama sagrado são 4 letras, Yod, Re, Vav, Re. São essas 4 letras que são o nome do Pai. Se você transliterar essas letras para o português, nós vamos ter o nome Yalro e o nome do Filho. O nome do Filho é o tetagrama mais o verbo salvar. O verbo salvar, ele é Yeshua. Então, se você juntar o nome do Pai com o verbo salvar, vai ficar Yahushua. Então, este é o nome do Filho. O nome do Filho é um nome hebraico. E o nome hebraico, normalmente, ele é formado pelo nome do Pai, pelo nome do Criador. Portanto, jamais o nome do Criador foi Jeová, o nome do Criador foi Javé, e muito menos o nome do Salvador nunca foi Jesus, porque Jesus não é um nome hebraico. Inclusive, no hebraico não existe a letra J, no grego não existe a letra J, no latim não existe a letra J. Por que o nome do Salvador iria ser Jesus? Esse começa com a letra J. Essa letra J ela foi criada no século XV. Então jamais poderia ser o nome do Salvador. Essa tradução que foi feita do hebraico para o grego, ela tem o nome de Septuaginta. Esta Septuaginta foi feita dessa forma que eu falei para vocês. Foram 70 judeus, os 70 judeus mais entendidos da lei, foram para lá e fizeram essa tradução. Mas a incumbência deles era esconder os nomes sagrados. Ali eles tiraram todos os nomes que tinha o nome Yalro, que tinha o nome Yahushua, que tinha o nome Oholial, que é o nome que significa o corpo de Yahushua, que foi mudado também, foi traduzido para o grego como eclesia, e eclesia foi traduzido para o português como igreja. Mas se você for ver o significado de eclesia, significa os chamados para fora, para um espetáculo. Então essa tradução não é correta para o corpo de Yahushua. Então o mais correto é Oholial. Oholial significa corpo ou congregação, mas o mais correto mesmo é corpo, porque hoje nós fazemos parte do corpo de Yahushua. Então essa é a tradução correta. Esta Septuaginta, ela ficou com os gregos de 325 até 384 depois do nascimento de Yahushua. Então aí foi feita uma tradução do grego para o latim. Então nessa tradução foram colocados todos aqueles nomes falsos, os nomes que foram falsificados pelos judeus, que na verdade não são judeus. O nome é Yahudim. O nome de Israel também é um nome falso. O país Israel é falso. O nome verdadeiro é Yalshuru. O nome da cidade sagrada não é Jerusalém. O nome é Yahushalém. Ela tem o nome do Pai, o nome do Filho, e Oleim, que é paz, significa paz, a cidade da paz. O judeu, não existe judeu, existe Yahudi. Uma pessoa que nasce em Yalshuru, ele é um Yahudi, ele não é um judeu. Então tudo isso foi falsificado para quê? Para enganar os gentios. E isso aí passou de geração em geração até agora. Então agora esse nome foi mostrado novamente para nós, e algo revelou esse nome para nós. Esse nome foi aberto para nós, para que nós pudéssemos conhecer e levar a cabo a edificação do Oholial, levar adiante a edificação do Oholial. O Constantino, após o concílio, ele criou uma central em Roma, e dali ele passou a administrar a religião. Ele se tornou o chefe da religião. A partir dali ele começou a coordenar a religião. Ou seja, ali nasceu o cristianismo. Até então não existia o cristianismo. O cristianismo ele nasce nesse concílio de Nicéia de 325, com o Constantino. Então a partir dali
é criada essa central, que hoje é conhecido como Vaticano, que mais tarde se tornou Vaticano, e a partir dali ele administrou a religião, ou seja, ele se tornou o primeiro Papa do cristianismo. Então, como eu já disse, em 384 foi feita uma tradução do grego para o latim, a famosa Vulgata Latina, e nessa Vulgata Latina o que aconteceu? Ali, na verdade, eles fizeram a tradução da Septuaginta falsificada pelos judeus para o latim e foram acrescentados os livros da Nova Aliança. É lógico que Yalro usou esse sistema para quê? Para colocar os livros que ele queria. Assim como ele usou a mula lá no caso lá de Balaão, ele usou também essa religião para que a escritura fosse completada. Mas, na verdade, tudo isso foi feito de acordo com a vontade dele. Mesmo o cristianismo, no caso, em 384, completando a escritura, tudo foi feito de acordo com a vontade de Yalro. Ali foram colocados os livros que Yalro queria. Mas, porém, eles seguiram aquele princípio de traduções lá da Septuaginta. Os nomes vieram os nomes falsos. Por exemplo, o nome dos emissários, mais conhecido como apóstolos. Esses nomes, todos, a maioria deles tinha o nome do Criador. Por exemplo, João, não existe João em hebraico. O nome verdadeiro dele é Yahuhana. Então esse nome foi tirado, foi escondido. O nome Jacó, não existe o nome Jacó em hebraico. Então o nome verdadeiro dele é Yahu-Kaf. O nome do Criador está no nome dele. Mateus não existe em hebraico. Então o nome verdadeiro dele é Manial. E daí por diante, a maioria dos nomes de origem hebraica foram mudadas. Inclusive a cidade, todas as cidades foram mudadas. Por exemplo, a mãe de Yahushua, o nome dela é Mauroen. O nome dela nunca foi Maria. Isso aí foi inventado pelo cristianismo. E vários outros nomes foram mudados. Para quê? Para confundir, para que as pessoas não conhecessem os nomes verdadeiros e principalmente esconder o nome Yahweh, que estava no nome deles, e o nome Yahushua também. Isso aí, o Hassatan, o inimigo, ele usou isso aí para quê? Para tirar a salvação do mundo. As pessoas, para ser salvas, elas precisam crer em Yahushua, e o receber como Salvador. Aí elas se tornam filhos de Yahweh, e aí elas se tornam salvas. Mas se não tem o nome Yahushua, como que a pessoa vai crer se ele não conhece esse nome? Então, se ele não crê, ele não é salvo. A Escritura, em Atos 4, versículo 12, ela diz que foi dado um só nome que salva. Esse nome, Yahuhana, mudado para João, capítulo 4, versículo 22, diz que a salvação vem dos Yahudins, ou seja, vem dos judeus. Então, se vem dos judeus, logo tem que ser um nome hebraico, tem que ser um nome Yahudin. E esse nome é Yahushua, esse nome não é Jesus. Jesus é um nome de origem grega. Se a salvação vem dos judeus, como que eu crendo em um nome grego eu vou ser salvo? Não tem como ser salvo. Então, para que haja salvação, nós precisamos crer no nome que vem dos Yahudins, do nome que vem dos judeus. Então, esse nome é Yahushua e não Jesus. Então, quando nós cremos em Yahushua, nós nos tornamos filhos de Yahweh. Nós nos tornamos o povo de Yahweh. Nós nos tornamos o povo do Criador. Então, com essa mudança dos nomes, acabou a salvação, não teve mais salvação. Nesse período aí, as pessoas não tinham como crer no nome. Por quê? Porque eles não conheciam o nome. De 325 para cá, esse nome ficou escondido. Esse nome ficou escondido das pessoas. Nessa tradução da Septuaginta para o latim, os nomes foram mudados. Ali o Jesus,
que era o Deus do Constantino, ele já é traduzido como Jesus. Esse Jesus, mais tarde, João Ferreira traduz ele para o português como Jesus. Então, assim que aconteceram essas mudanças. Essas mudanças foram simplesmente usadas por Satã. Para quê? Para que as pessoas não fossem salvas. Se as pessoas não são salvas, o Rolial não é edificado. Se o Rolial não é edificado, Yahushua não volta. Se Yahushua não volta, então está de acordo com o que o Satã quer. Ele sabe que ele já foi condenado. Ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas ele tenta julgar esse prazo mais para frente. Então é isso que ele está fazendo. É isso que ele conseguiu manter até aqui. Mas creio que tudo está debaixo da soberania de Yahweh. Yahweh, ele planejou tudo isso. Esse nome não foi tirado por acaso. Yahweh tem um propósito nisso aí. Portanto, hoje, para que haja salvação, nós precisamos crer em Yahushua. Essas religiões por aí não salvam ninguém. Por quê? Porque foi dado um só nome que salva. E nomes diferentes, pessoas diferentes. O João não é o mesmo José. O José não é o mesmo Pedro. Cada pessoa tem um nome. E nome próprio não pode ser traduzido. Nome próprio não se traduz. O João aqui no Brasil, ele é João em qualquer lugar que ele for no mundo. Ele não é Joe nos Estados Unidos. Ele é João mesmo lá. Ele é João no Japão. Ele é João aonde ele for, é Israel. Mas ele não é Yahuhana em Israel. Yahuhana é o nome deles. E no Brasil é João. Então, foi isso que foi feito. Foi feita essa mudança. Essa mudança foi feita pelo inimigo com o intuito de tirar a salvação do mundo. Então, é isso que eu queria falar com os irmãos. É isso que nós precisamos entender. Não adianta nós servirmos nomes falsos. Nomes falsos não salvam ninguém. Portanto, há um só nome que salva. Esse nome é Yahushua. Nós precisamos crer em Yahushua e o receber como nosso Salvador. Shalom a todos. Amém.